Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse, nos caminhos onde andasse, pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja o Senhor que nos reúne no seu amor. Sem amor não há misericórdia. Celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, o domingo conhecido como da Divina Misericórdia. Ao rezarmos esta missa, somos convidados todos a rezar pelo descanso eterno do Papa Francisco, cujo funeral se realizou no sábado. E dando graças ao Senhor por nos conceder alguém que nos ensinou a sermos misericordiosos como Ele é misericordioso. Ele viveu a nossa condição humana e ensinou-nos a amarmos sem distinção. É uma alegria termos alguém que nos ensina os caminhos de Deus a partir da sua vida. Por isso damos graças a Deus por ter nos dado o Papa Francisco e rezamos pelo seu eterno descanso. As suas palavras permanecerão no coração de cada um de nós.
e vão nos ajudar durante a nossa vida. Obrigado, Senhor. Rezamos também pelas intenções de Maria da Encarnação e família, Maria José e família, Maria de Lourdes e família, Maria do Rosário e família, e as intenções da Cecília. E para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei por muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirás o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirás o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos realizavam-se muitos milagres e prodígios entre o povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, reuniam-se todos no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros se atrevia a juntar-se a eles, mas o povo enaltecia-os. Uma multidão cada vez maior de homens e mulheres aderia ao Senhor pela fé, de tal maneira que traziam os doentes para as ruas e colocavam-nos em enxergas e em catres, para que, à passagem de Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Nas cidades vizinhas de Jerusalém, a multidão também acorria, trazendo enfermos e atormentados pelos espíritos impuros, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre.
Diga à casa de Israel, a sua bondade permanece para sempre. Diga à casa de Arão, a sua bondade permanece para sempre. Digam o que temem o Senhor, a sua bondade permanece para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. A pedra que rejeitaram os construtores veio a tornar-se pedra angular. Isto foi realizado pelo Senhor. Aos nossos olhos é um milagre. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos, alegremo-nos nele. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Dá-nos, Senhor, a salvação, dá-nos a prosperidade. Bendito o que chega em nome do Senhor, do santuário de Deus. Nós o abençoamos. O Senhor é o nosso Deus. Ele fez brilhar sobre nós a sua luz. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações do reino de Deus e na perseverança em união com Jesus, estive na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho dado por Jesus. Caí em êxtase no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma potente voz semelhante à de trombeta que dizia: o que estais a ver, escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas. Voltei-me então para olhar em direção à voz que me falava. Quando me voltei, vi 7 candelabros de ouro e, no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Vestia uma longa túnica e estava cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Quando o vi, caí-lhe nos pés como morto. Mas ele pousou a mão sobre mim e disse-me: não tenhas receio, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto e eis-me vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Escreve, pois, o que vires, os factos presentes e os que hão acontecer depois deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Diz o Senhor a Tomé: porque me viste, acreditastes. Felizes os que acreditam sem terem visto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor Jesus, ao ver o Senhor. Jesus disse-lhes, de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou,
também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. E dizia na introdução que o que move a misericórdia é o amor. Sem amor, não há misericórdia. O evangelho que nós escutamos hoje apresenta-nos Jesus, que aparece aos seus discípulos na ausência de um deles. E 8 dias depois, volta a aparecer e Tomé já se encontrava com o grupo dos discípulos. Na última ceia, Jesus Cristo prometeu enviar o Espírito Santo para os seus discípulos. O Espírito que guia, o Espírito que ilumina, o Espírito que conforta. E hoje, os discípulos estão com medo e encontram-se fechados. E Jesus apresenta-se no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E depois, o Evangelho diz-nos que soprou sobre eles o Espírito Santo. É o cumprimento daquela promessa que Jesus fez na última ceia. E dá-lhes o Espírito Santo,
que tira todo o medo que apavorava os discípulos. E Jesus assegura a paz aos discípulos, porque estavam com medo. O medo tira-nos a paz. Todos nós, de uma ou de outra maneira, somos afetados pelos medos. E o único que pode dissipar o nosso medo é alguém mais forte, é um porto mais seguro. E essa pessoa é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, para assegurar aos seus discípulos que é Ele mesmo, mostrou-lhes os sinais da crucifixão, as chagas nas mãos e nos pés. Jesus, ao identificar-se que aquele que foi ressuscitado é o mesmo que está vivo, assegura aos seus discípulos a sua identidade, que não é o outro senão Ele mesmo. E assim reconheceram-no. O crucificado está vivo no meio dos seus discípulos. E o seu medo transforma-se em alegria. Aqueles que antes estavam com medo e viviam de portas fechadas, agora já podem se alegrar. É aí onde Jesus anuncia-lhes a sua missão. Assim como ele foi enviado pelo Pai, ele também envia os seus discípulos. Os discípulos devem levar a cabo a missão de Jesus Cristo, porque uma vez que ele já não estará no meio deles fisicamente, eles é que devem dar continuidade da sua missão. Assim como o Pai me enviou, envio-vos a vós. Este é o envio que os discípulos receberam. É o mesmo envio que os discípulos de hoje recebem para continuar a missão de Jesus Cristo. E qual é a missão de Jesus Cristo? É de perdoar, de reconciliar a humanidade com o Pai. Para podermos ser o sinal do amor divino no mundo, amando-nos uns aos outros, Jesus nos enviou. Se nós nos amarmos, quer dizer que nós estamos de facto a cumprir com a nossa missão, a missão que recebemos de Jesus Cristo, que foi a missão que ele também recebeu do Pai. Por isso, para podermos manifestar este amor, Jesus sopra sobre nós o seu Espírito e diz-nos: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. A reconciliação passa por aqui, em perdoar os pecados. Jesus Cristo veio reconciliar-nos com o Pai. Essa foi a sua missão. Por isso amou-nos até ao fim, até poder dar a vida por nós. Nós também, se queremos reconciliar a humanidade com Deus, devemos amar esta humanidade e devemos perdoar as suas culpas para que possa se reconciliar com Deus. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, a missão de Jesus Cristo é a nossa missão hoje. Todos nós fomos capacitados, ao recebermos o Espírito Santo, para podermos levar avante esta missão reconciliadora da humanidade com Deus. E encontramos também no Evangelho de hoje uma personagem que nos trouxe uma bem-aventurança. Tomé, que não crê no anúncio dado pelos seus colegas, pelos outros discípulos, quando dizem: vimos o Senhor. Mas ele também pode nos representar porque reconheceu em Jesus Cristo o seu Senhor e o seu Deus e fez uma profissão de fé. Daí que Jesus Cristo diz: felizes daqueles que
acreditam sem terem visto. E todos nós fazemos parte de todos aqueles que acreditam sem terem visto. Nós não vimos o Senhor ressuscitado, mas acreditamos. Por isso, somos bem-aventurados, por isso somos felizes. Isto não quer dizer que estamos em desvantagem em relação a Maria Madalena, em relação a Pedro, os discípulos de Emaús, que viram o Senhor ressuscitado. Não, estamos de pé de igualdade. Os que viram e aqueles que não viram. O que nos torna iguais é a nossa fé, a crença na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que mostra de facto que somos pessoas de fé é o que nos retrata a primeira leitura. Os apóstolos, depois de receber o Espírito Santo, eram capazes de expulsar os demônios, eram capazes de anunciar o Evangelho. Então nós também, para podermos reconciliar a humanidade, é preciso anunciar esta boa nova que nos veio de Jesus Cristo e também libertar as pessoas de todos os males que os enfermam. Então continuemos a rezar, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, para que nós também, como os apóstolos, tenhamos a capacidade de curar as feridas da humanidade. E ninguém pode curar as feridas da humanidade se não tiver misericórdia. Ao celebrarmos este domingo da misericórdia, chamemos ao Senhor que esteja ao nosso lado e que derrame sobre nós o seu amor, o amor que devemos manifestar uns para com os outros. Assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Eis o que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, nestes dias santíssimos da Páscoa, elevemos a nossa oração ao Pai Celeste, pela Igreja e pelo mundo, dizendo com toda a confiança: pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os bispos e os presbíteros e os diáconos da Igreja sirvam os crentes e os que procuram a Cristo, ensinando, perdoando e dando a paz. Oremos, irmãos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis no governo das nações trabalhem sem perderem a coragem pelos mais pobres e por maior justiça. Oremos, irmãos.
Pela ressurreição de vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os pobres e os doentes sem esperança encontrem a seu lado quem os ame. Ele deu a conhecer o Evangelho. Oremos, irmãos. Pela ressurreição de vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que Jesus, que esteve morto, mas agora está vivo, e tem as chaves da morte e do abismo, ilumine os corações dos que não creem. Oremos, irmãos. Pela ressurreição de vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que a nossa comunidade aqui reunida acolha a salvação que Deus lhe dá e se deixe renovar por Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Pela ressurreição de vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Continuamos a rezar pelos nossos irmãos que já faleceram, de modo particular o Papa Francisco, implorando a misericórdia de Deus para que o acolha no seu reino celestial. Oremos, irmãos. Pela ressurreição do nosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fazei que o Espírito de Cristo ressuscitado nos revele a plenitude da sua Páscoa e inspire os nossos gestos e palavras para sermos suas testemunhas. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo,
destruiu a morte e, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e, com os anjos e os santos, proclamam a vossa glória, aclamando numa só voz. Santo, 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 e o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Colégio Episcopal, o nosso arcebispo, o cardeal Breslin, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo, o Papa Francisco, a quem chamastes para vós. Configurado com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. De pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida, eu já vi mais de um irmão desiludido da vida, e por não dar do seu pão, e
por não dar do seu vinho. Vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Se alguém quiser aprender o que significa misericórdia, que olhe para a vida do Papa Francisco. Ele que amou a todos sem distinção e levou este mesmo amor que ele recebeu de Cristo aos mais pequenos. Ele que cruzou fronteiras, não só indo para terras que não se esperava que ele fosse, como também pelo alcance dos seus ensinamentos, que congregavam todos os povos, todas as idades. É um exemplo da misericórdia de Deus que se manifesta na vida humana. Então nós também somos convidados a aprender dos exemplos vivos que temos para nós também podermos manifestar a misericórdia de Deus. E tomo esta oportunidade para agradecer aqueles que contribuíram para a reparação do amplificador. Podemos agradecer, mas não porque já se tenha atingido o valor que se precisa para a reparação ou aquisição de um novo aparelho, porque é muito valor. Mas se cada um de nós tirar o pouco que tem, o pouco acaba sendo muito. Por isso continuamos a apelar que cada um de vós contribua para que possamos continuar a levar avante o Evangelho àquele que se encontra longe por meio da rádio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Toda vez que o mundo, com seus desafios, colocar barreiras ao meu caminhar, eu irei mais fundo, pois em ti confio. Nada neste mundo irá nos separar. Com o Criador formas unidade, infinito amor, colossal verdade. Deus te enviou e com Deus estás, Filho do infinito, és a nossa paz. Toda vez que o mundo, tão propenso à guerra, nos trouxer a morte e a destruição, eu irei mais fundo para salvar
terra, buscarei justiça no teu coração. Tu te fazes pão, pão da unidade, geras compreensão e fraternidade. Deus te enviou e te enviará. És nosso alimento, és nosso maná. Toda vez que o mundo, com seus arremedos, colocar em risco o dom da nossa fé, nós iremos fundo, não teremos medo. Temos tua paz, Jesus de Nazaré. Como Pai do céu, formas unidade e nos queres ver em comunidade. Deus te enviou pra ser nosso irmão, dá-nos unidade.